O Brasil, infelizmente, ele possui o racismo estrutural. E o racismo estrutural ele é alimentado pelo racismo institucional e, infelizmente, as nossas universidades não ficam de fora. O racismo institucional que surge na universidade através de resoluções, portarias, né, ele é muito forte. E isso implica, inclusive, na questão das cotas raciais. Né? Não foi à toa que nós ficamos durante 10 anos, né, sem o cumprimento da lei de cotas. Por isso e isso sendo tratado de forma banalizada e normal dentro das universidades. Só agora, professores negros puxam, né, esse fio que estava ali escondidinho e começam a dizer, olha, nós não temos representatividade aqui, a lei de cotas não está sendo cumprida e mais. Nós precisamos que as vagas que durante 10 anos não foram ocupadas por pessoas negras, que elas sejam reparadas ao povo negro. E tudo isso, esse não cumprimento da lei, essa não falar sobre reparação, é fruto do racismo institucional. Então não dá mais para varrer o racismo para debaixo do tapete em nossas universidades. É minha primeira vez aqui no simpósio sobre questão racial, né, nesse segundo simpósio. É muito importante para mim estar contribuindo enquanto integrante do grupo de pesquisa, o Observatório de Políticas Afirmativas e Raciais da Univasf, porque a Univasf em si, ela é uma universidade que carece muito desse tipo de debate. E, para mim, fazer parte de uma universidade que está no sertão e que é formada majoritariamente por pessoas negras e também por pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, um debate desse ele é crucial para que a gente consiga avançar em direção à democratização do acesso ao ensino superior. E eu acho que é extremamente importante esse simpósio, porque a gente pensa o monitoramento das ações afirmativas em todo o território nacional. Então, ter o observatório fazendo esse trabalho, o espaço do simpósio, para encontrar pessoas do Brasil inteiro, pesquisadores, professores, agentes públicos, pensando os dados e a partir dos dados, pensando em políticas públicas efetivas, é extremamente importante. Eu acho que até o papel da sociedade civil, fazer esse papel de fiscalização disso e cobrar as autoridades para efetiva implementação para a mudança da realidade. Então, eu acho que... Professor Télio Nobre Leite, tenho a honra de recebê-los para a solenidade de abertura do segundo simpósio sobre questão racial, ações afirmativas, reparação e garantia de direitos. Diante do êxito do primeiro simpósio sobre questão racial, que ocorreu em 2025, com propósito... Fundador da Educafro Brasil, Frei Davi dedicou décadas de sua vida à defesa do acesso da população negra, periférica e pobre ao ensino superior, aos concursos públicos e aos espaços historicamente negados pelo racismo estrutural. Seu trabalho ajudou a mudar muitas vidas, mas também ajudou a mudar o próprio debate público brasileiro sobre igualdade racial, ações afirmativas e justiça social. Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu, Télio Nobre Leite, concedo ao senhor Davi Raimundo dos Santos, Frei Davi, o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Vale do São Francisco, podendo o otorgado fazer uso de todos os direitos e prerrogativas inerentes a este título. Assim o concedo. Bem, gente, primeiro, quero dizer a vocês que há uns 8 anos atrás, a Educafro Brasil fez um movimento nacional conclamando as universidades federais do Brasil para que não esperasse que morresse as nossas lideranças negras. Os brancos recebem o diploma de doutor honoris causa constantemente.
mas negro até então ninguém havia recebido. Então começou um movimento, a Federal de Pelotas, a Federal do Rio de Janeiro. É muito necessário discutir raça dentro da universidade por conta que existem poucas ainda produções acadêmicas, né, e desenvolvida por pessoas pretas. Então é muito importante a gente discutir raça dentro da universidade para que a gente fomente a inclusão de mais pessoas negras cursando nível superior, né, mestrado, doutorado, e que com isso elas possam desenvolver mais produção acadêmica, que a gente avance ainda mais em políticas públicas. Eu sou professora de História do ensino médio e eu trouxe meus alunos do terceiro ano. É um compromisso, né? Um compromisso com a educação, é um compromisso com a sociedade na promoção da educação antirracista. Ocupar esses espaços, promover a educação cidadã. Então, ao Observatório promover esse evento, ele está proporcionando para esses meninos também a oportunidade de conhecer os seus direitos, a oportunidade de aprender sobre a importância deles ocuparem esses espaços. E como professora, eu me sinto na obrigação de mostrá-los o caminho, além de dar para eles a oportunidade de estar dentro de uma universidade. Estive no primeiro simpósio ano passado. Foi um evento maravilhoso, de muitos conhecimentos compartilhados. E aí, esse ano não podia faltar, né? Então, é um evento onde a gente aprende o que tem de mais atual em termos jurídicos sobre os direitos da população negra. Nós temos aqui representantes de vários órgãos governamentais, não governamentais, militantes da luta, e que nos dá um alerta, né, e nos motiva a continuar lutando por nossos direitos, por políticas públicas que façam a reparação tão necessária. Sou do Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo José de Oliveira, localizado em Juazeiro da Bahia. Estou aqui no primeiro simpósio. Deixar claro que é algo importante, estou ficando bem feliz de ter sido convidado para aqui. O motivo de eu estar aqui é a questão que eu participei do GPL de Juventude, que aconteceu ontem. Gostei muito, falei um pouco sobre o meu projeto, que era Como Dar Forma à História. Lá eu contei um pouco sobre o projeto que eu fiz, que foi o Navio Negreiro, onde eu falei lá um pouco, falando que no começo eu não estava dando muito valor pela questão do navio, que eu achei que era um projeto que eu estava pensando mais na nota, mas com o decorrer do tempo, que eu fui aprendendo mais sobre o que realmente acontecia ali naquele ambiente, eu entendi um pouco mais do peso que foi a escravidão. Eu estou aqui hoje aprendendo um pouco mais com as pessoas qualificadas que estão aqui nessa sala, falando um pouco sobre essa questão da nossa cultura, como ela deve ser valorizada, como deve ter cotas e pautas que realmente valorizem nós, para que compense um pouco do que nós sofremos no passado. Eu fiz faculdade de História, né? E aprendi muito em terreiro. A você cuidar do seu território, a você respeitar as diferenças, a você valorizar as diferenças, a você não ter preconceito com as pessoas, seja ela de que religião for, de que partido for, de que jeito for. A gente tem que respeitar a todos. Então, o que me trouxe aqui foi ver como anda o sertão, porque essa universidade é do sertão, do São Francisco, saber se meu sertão está inserido aqui, a minha cidade, as cidades vizinhas, para a gente fazer um trabalho melhor. E como eu... Bom dia pra quem é de bom dia. Atenção, meu papai, atenção. Maculele é o rei da valentia. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. E que lá
aí, em 13 de maio de 1888, a gente teve uma abolição de fato, mas não de direito. Porque nós não tivemos direito à terra, nós não tivemos direito à educação, nós não tivemos direito à habitação, nós não tivemos direito absolutamente a nada. Foi uma abolição que eu diria lenta, sonâmbula, não aconteceu como deveria. E que o Brasil deve reparar. Por isso que a gente luta por reparação até hoje, que esse Estado brasileiro nos deve ao povo negro. E o que me traz aqui é justamente fortalecer esse debate que é de suma importância para o ambiente acadêmico, para a sociedade de modo geral, né, para que a gente possa estar colocando as nossas necessidades, estar cobrando, fomentando, porque a partir daqui, de discussões como estas, que saem grandes propostas, né, a exemplo do Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, que foi aprovado em Petrolina, foi aprovado em Juazeiro, e que são frutos dessas discussões e de momentos como esses. O simpósio sobre questão racial, ele chega à segunda edição, bastante jovem, mas com muitos resultados, né, conseguindo reunir pesquisadoras, pesquisadores, educadores e estudantes. É importante a gente pensar que estudantes, tanto da universidade, da graduação e da pós-graduação, mas também do ensino médio, estão acompanhando os debates. E aí a gente tem estes personagens, tanto individuais como coletivos, não só de diferentes cidades, né, ou da área de atuação da Univas, mas de várias partes do país, para pensar como que, e essa é uma semana muito especial, se a gente pensa na história do nosso país, essa semana de maio, a gente hoje está no 14 de maio, e às vezes dá a sensação que a gente está eternamente no 14 de maio, como se a gente não pudesse, como se a gente não devesse ter direito a uma cidadania integral. Então, esse evento, ele, a partir do debate sobre direitos da população negra, sobre reparação, sobre ações afirmativas, ele acaba tratando de uma das questões mais centrais da história desse país. Quando é que nós vamos nos tornar uma democracia efetivamente? E para que a gente seja efetivamente uma democracia, a gente precisa equacionar e realmente promover equidade racial. Que vivemos numa sociedade extremamente desigual racialmente. Daí porque não basta dizer que somos todos iguais. Precisamos materialmente partir do mesmo ponto de partida, para que assim exista de fato igualdade de condições. Quando verificamos que os índices sociais apontam que os negros estão na base de todas as pirâmides sociais, é sinal de que a gente precisa continuar falando sobre raça. Aí, que alegria um pouco com o diretor. Você deu a leitura, né? A leitura nós estávamos, né? Por que que a gente precisa discutir raça ainda? Porque a gente vive numa sociedade racista. Se nossas relações e nossas instituições elas não tivessem essa característica terrível que é o racismo, nós já teríamos avançado. Portanto, se a gente tem esse racismo nas instituições, é óbvio que discutir raça é uma forma de enfrentamento e tensionamento a esse estado de coisas, não é? Isso na educação básica. E no ensino superior isso é muito importante porque, primeiro, não está equacionado na educação básica, mas também no ensino superior não está equacionado. Então, ao discutir isso e ao pensar no letramento racial no ensino superior, nós estamos lidando com os estudantes, mas também revendo a posição dos próprios professores e outros atores que estão no ensino superior. Ou seja, à medida que você debate, você produz conhecimento sobre o evento, você tensiona o evento e a situação que é o racismo e tende a encontrar respostas para ele e como formas de enfrentar.
Então, para mim é muito gratificante poder fazer parte dessa equipe. É um espaço onde eu encontrei um aquilombamento e onde a gente consegue socializar as nossas produções e consegue avançar em direção à construção de universidades públicas que sejam mais democratizadas e trabalhar por mais acesso ao ensino superior e também por mais acesso a outros espaços dentro do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, um espaço de muito aprendizado. Então, né, o Pará, o Observatório das Políticas Afirmativas Raciais, é um grupo de pesquisa. Enquanto um grupo de pesquisa, a gente produz pesquisa. A universidade, ela tem o tripé, ensino, pesquisa e extensão. O ensino, todos os docentes, né, quando nós assumimos o concurso público, a gente já sabe quais são as disciplinas que nós vamos assumir no ensino. A pesquisa, o grupo de pesquisa comporta. E aí a gente fica com a extensão, que é esse momento justamente de divulgar os resultados de pesquisa, dialogar com a sociedade, levantar novas demandas para a gente ir evoluindo no mundo da pesquisa. E aí tinha essa ideia, então, de que precisamos produzir algo voltado para a extensão, onde a gente tem esse contato com a comunidade. E aí eu venho de uma experiência de terceiro setor, de coletividade dentro das universidades. Quando eu fiz mestrado, a Unicamp, o grupo de pesquisa onde eu estudei, tem a jornada de estudos em assentamentos rurais, que acontecia, né, é bianual até hoje, já está aí na 14ª, 15ª edição. E como era pré-determinada a data, os pesquisadores do país inteiro sabiam que naquele ano ia ter jornada na Unicamp e se preparavam para ir. Então, a ideia do simpósio, ela vem muito de olhar para essas outras experiências, né, de eventos que têm como referência um lugar e que tem uma data de referência. E aí foi quando a gente começa a pensar a data, né, dentro do grupo ali, coletivamente, e aí o 13 de maio é uma data que não é de se comemorar, mas é uma data de luta, né, e de reafirmar as nossas batalhas dentro dessa trincheira. Então, o 13 de maio, ele vem nessa perspectiva da discussão. Então, a ideia do simpósio, ela vem muito dessa necessidade de produzir um espaço de diálogo com a sociedade, onde o observatório mostra os seus rostos, né, quem compõe o grupo, as nossas pesquisas, mas também essa interação. E a partir desse momento de interação com outros palestrantes, com pessoas que vieram de diferentes municípios, de diferentes estados do país, a gente também tem muitas ideias para como a gente conduz as nossas pesquisas daqui para frente, de modo a atender ainda mais, né, o que é a sociedade brasileira em termos de diversidade, de pesquisa contextualizada, de pesquisa que realmente vai atender a uma demanda social, sabe, de pesquisa que vai ser aplicada para resolver problemas sociais. E no nosso caso, a redução das desigualdades, e tendo como ênfase, né, a população negra. A data não é por acaso, o 13 de maio, 13 ou 14 de maio. A localização também não, porque aqui a Univasf, né, é a nossa sede enquanto grupo de pesquisa, né, o Observatório é um grupo de pesquisa vinculado à Univasf, então a gente participa de muitos eventos fora, em outras universidades, em outros espaços. E o simpósio é o momento de trazer as outras instituições para dentro da nossa casa, para a gente também debater esse momento, esse espaço como um espaço de pesquisa, de produção de conhecimento, mas também como um espaço de extensão, e também chamar a atenção para o Vale de São Francisco, né? A agenda antirracista, muitos eventos acontecem nos grandes centros acadêmicos e políticos do país, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais. E nós estamos aqui no meio do sertão nordestino, produzindo pesquisa, produzindo ciência e influenciando o debate de políticas de ações afirmativas. E é interessante porque muitas pessoas hoje já estão falando, porque no ano que vem, quando a gente voltar. Então, assim, já tem aí um plano dessa referência de que 2027 a gente tem simpósio de novo, né? Então, para o ano que vem a gente espera trazer o balanço do que vai evoluir aí ao longo desse ano e fortalecer ainda mais esse debate.